trazer? A gente tem visto, né, juntos, o fato de que pensar o inconsciente estruturado é saber que a gente trabalha, nós psicanalistas lacanianos, com uma praxis que fala de um objeto, né, um objeto inconsciente, que ele se dá a partir de operações lógicas. Isso significa que a gente não vai encontrar esse inconsciente empiricamente no mundo. A gente não vai encontrá-lo na mente ou numa ressonância magnética. Mas isso não quer dizer que ele não tem alguma espécie de materialidade. Vou chamar de materialidade, foi um risco enorme aqui, mas vou chamar de materialidade. Que é a materialidade do discurso. O fato de que, sob transferência, ali numa praxis analítica, esse discurso ele se articula a partir de certos axiomas e leis. Ou seja, o fato de que a gente não encontra empiricamente esse inconsciente de uma forma ôntica, ele não é ontológico, ele não é de alguém, ele não está aqui dentro da minha cabeça, isso não quer dizer que não tenham regras e leis lógicas para que a gente pense o que é essa estruturação de linguagem a qual o inconsciente está submetido. Pois bem, se ele está submetido a um campo da linguagem, qual é, né, a materialidade, vou chamar de materialidade mais uma vez, que a gente vai ter acesso? A gente tem acesso, então, ao campo do significante. Não somente pela via da fala, citações, uma no seminário 12, que se eu achar rapidinho depois eu trago aqui, que o Lacan vai nos mostrar que os significantes, eles podem articular-se, não só no silêncio, num gesto, num movimento, mas principalmente na fala do paciente, mas não somente. Né? Então, não é imprescindível que tenha havido uma evocação fonética, vocal do seu paciente para que aquilo seja um significante. Um exemplo do Lacan é que o significante ele pode estar num hieróglifo. A gente pode pegar uma língua morta e partir do princípio que ali já se operam os significantes, porque houve um sujeito inscrevendo-os entre eles, dando e fornecendo sentido e significação. Então, inclusive, a gente pode pensar aí, né, o significante fora também desse momento, né, a dois, analista analisante. Bom, pois bem. Então, a gente está falando o tempo todo que nós, lacanianos, a gente trabalha com o inconsciente que é diferente do inconsciente pensado na psicanálise até Lacan. Eu acho que eu falei isso no último encontro, sim, mas eu vou falar de novo, porque eu gostei muito dessa passagem. Que o Lacan brinca, não lembro em qual seminário, mas que ele tem uma passagem que ele brinca, né, falando que tinha uma pessoa naquela época, naquele ano, eu acho que é 66, 67, talvez ele no seminário 14, tem uma, que eu tenho lido muito 14, então deve ser ele, um analista que também faz seminários, começa seus cursos, né, é o Lacan falando isso. Tem um psicanalista que começa todos os seus cursos falando a seguinte frase: se tem alguém aqui na plateia do meu curso que acredita que inconsciente é estruturado como uma linguagem, por favor, levanta e vai embora. Isso é um absurdo. Lacan era muito refutado na época dele, né? Achavam que ele era um anti-freudiano. A passagem do Lacan no seminário continua justamente com ele falando disso, que falam que ele não lê Freud, que é um absurdo que ele fala. Então, até Lacan, o inconsciente era alguma outra coisa, e o Lacan é estrutura. O Lacan, então, vai falar que a gente precisa pensar o inconsciente a partir das leis da linguagem. Ele está submetido a leis tais quais as da linguagem. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que a gente precisa pensar o campo do significante como uma ordem simbólica, trazendo, então, todo o sentido possível, não todos os sentidos, mas todo o sentido possível. A gente precisa pensar o registro imaginário, onde esses sentidos se concretizam, se materializam de alguma forma ali, especularmente pelo sujeito. E a gente precisa pensar também o registro real, que é a parte sem sentido de todo esse aparato de linguagem, porque não tudo está submetido à produção de sentido. Então, pensando esses três registros, a gente vai começar a entender que o sujeito, esse sujeito do inconsciente que a gente trabalha, esse sujeito que, articulando os significantes, se petrifica enquanto efeito de significação, ao mesmo tempo que morre alguma coisa ali dele,
há alguma coisa fatal que acontece. Ele produz nessa articulação para que isso que a gente chama de inconsciente, que é um saber não sabido, que é efeito dessa articulação toda. Esse sujeito ali não é a única coisa que aparece. O que isso quer dizer? Que a gente pensa a estrutura do inconsciente enquanto uma lógica, né, de encadeamento significantes. A cada vez que um S substitui um outro S, assim produzindo um efeito de significação, cai dali, aparece dali, sobra dessa operação aquilo que baliza essa operação, que é o sujeito. E o sujeito baliza essa operação de uma forma não completa. Então, apesar de o sujeito servir para representar um significante para o outro, essa representação ela continua não fazendo com que aquele significante primeiro seja plenamente representado. Né? Não existe ali uma identidade, uma identificação perfeita. O significante não vai ser plenamente representado por esse sujeito. Então, tem sempre alguma coisa que falta nessa representação entre significantes. O sujeito que baliza, o que isso significa? Que numa articulação S', S' ou S1, S2, a gente tem uma regra axiomática da estrutura do inconsciente lacaniano, que é que o significante não pode significar a si mesmo. Sozinho ele não significa nada. Então, bom, se ele não significa, ele precisa de alguma coisa que traga uma significação para ele. Isso não quer dizer que o significante não possa representar um outro significante, não possa trazer significação para um outro. Ele não pode trazer para ele, mas isso não quer dizer que ele não possa trazer para outro. Mas para que ele signifique um outro significante, ele não faz isso sozinho. Ele faz isso com um aparato, que é o sujeito. O sujeito efeito desse significante é aquele que vai trazer o sentido e a significação, então, entre S e S1. Então, numa articulação significante, a gente tem que quando o significante, esse primeiro, esse S, ele surge num campo, ele surge de algum lugar, porque se ele surgiu de algum lugar. Então, se ele surge de um lugar, a gente viu lá no primeiro dia que esse lugar a gente vai chamar de grande outro. Então, esse grande outro aqui, nesse momento, é onde, né? É um advérbio de lugar, é onde o significante surge. Então, se o significante surgiu, ele surgiu de algum lugar, esse algum lugar se chama outro. Ele surge deste lugar, mas ele surge sem significação. Ele surge como total diferença. Então, quando esse significante ele surge, ele vai surgir, então, sem uma significação, sem um sentido. Neste outro. Este outro, então, que é o lugar onde todos os outros estão. Numa articulação, quando um significante se endereça a outro, ele dá sentido, então, para aquele outro. Então, o que os significantes fazem? Eles se balizam, eles se articulam. Eles precisam de alguém para fazer isso, né? Então, a gente tem um S sem significado, que convoca um sujeito, porque esse sujeito vai convocar um outro significante. E esse significante 2, então, a posteriori, a recuo, num movimento de retroação de sentido, ele vai significar aquele primeirão. E vai falar assim: bom, primeiro S, você não sou eu. Se você não sou eu, você é alguma outra coisa. Né? Então, esse é o jogo dos significantes. O Lacan, inclusive, usa muito o termo jogo de significante, no sentido de que eles estão o tempo todo em movimento e se articulando para que um dê a outro algum tipo de significação. Mas quem baliza essa articulação é o sujeito. O sujeito é aquilo que representa um para o outro. Mas o sujeito não representa um para o outro sozinho, né? Não existe só isso, S1, S2 e sujeito. Como eu comecei a minha fala sobre a articulação, esse sujeito, ele não consegue fazer isso plenamente.